precisamos crer, irmãos. Sem fé é impossível agradar o Senhor. É interessante que quando o Senhor Jesus esteve entre os seus conterrâneos, ali na Galileia, ele disse que não pôde fazer maiores milagres por causa da incredulidade no coração deles. Você não vê, seus olhos naturais não podem ver, mas o Senhor, Ele está nesse lugar nessa noite. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Agora, você tem que abrir o coração para você sentir a presença dele, porque ele já está aqui. O que você tem que fazer é abrir o coração para você receber o que ele tem para a sua vida. Então vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção dele, para essa pessoa que está orando conosco também, mesmo que esteja em casa, mas orando conosco. E você que está aqui, creia, Jesus está aqui, quer te abençoar. Jesus quer levantar você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer pela tua presença que já é real em nosso meio. Queremos te agradecer por esse momento em que nós podemos falar contigo, Senhor. Nós cremos que o teu poder se manifesta todas as vezes que alguém com coração sincero e reto busca a tua face. Quando alguém deseja a tua presença, Senhor, o Senhor verdadeiramente vem ao encontro dessa pessoa. E nessa noite há pessoas aqui que precisam muito, Deus, de uma bênção, de uma alegria, de uma vitória, de uma restauração. E nessa noite o Senhor vem fazer para nós promessas. O Senhor vem trazer para nós aquelas promessas que o Senhor já nos deu na sua palavra. E o Senhor quer recordar em nosso coração que há promessas para nós. Deus, eu abençoo no teu nome, Senhor. A cada pessoa que aqui está, que receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Você que ora comigo, onde você estiver, receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 9. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 9. Creia, Deus tem para você grandes coisas. Deus tem para a sua vida coisas extraordinárias. Abra seu coração, se alegre no Senhor. Então lemos assim: ora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Nós precisamos, em primeiro lugar, saber que a vida não é fácil para ninguém, mas Deus nos prometeu coisas boas para essa vida aqui também. Amém? Deus nos prometeu coisas grandes para essa terra aqui também. E com isso eu quero dizer que você precisa se apropriar dos planos que Deus tem para a sua vida. Tem momentos, irmãos, que a nossa mente precisa exatamente tomar a promessa de Deus, aquilo que o Senhor já nos falou, e tomar isso de forma como que tomando um escudo para proteger a nossa mente. Porque se eu trazer à minha memória somente sofrimentos, mágoas, ressentimentos, for relacionado ao medo, eu vou me encher de uma incapacidade, porque o medo vai produzir em mim uma reação totalmente negativa em relação à existência. Mas se eu me apropriar da promessa que é a palavra de Deus, e aí é uma afirmação da vida, essa palavra vai se tornar a força da minha alma. E eu vou caminhar por ela. Então não é que eu não tenha que lembrar em algum momento de algum sofrimento, porque até tirarmos do sofrimento algumas lições também é sábio.
mas eu preciso me alimentar muito mais daquilo que o Senhor já prometeu. Eu tenho que me lembrar muito mais daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor vai fazer. É disso que eu tenho que encher a minha mente. Até porque, se você não se alimenta de Deus, da promessa dele, você estará se alimentando de alguma outra coisa, e eu tenho certeza que não será bom para a sua vida. Então pense agora comigo. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma palavra do céu. E eu quero encher a minha vida dessa promessa. Eu quero encher a minha vida dessa palavra. Eu quero encher a minha vida dessa coisa extraordinária que é sagrado, que Deus disse que fará na minha vida. Lembre-se, você nessa vida terá dificuldades. Mas se você estiver no plano de Deus, as coisas boas de Deus virá para a sua vida. Não determine a sua vida por um momento ruim que você está vivendo. Mas acredite que Deus tem para você grandes coisas que fará você uma pessoa bem-sucedida, feliz, realizado também nessa terra. Que tem pessoas que acreditam que Deus só tem um céu para ele. Mas não, Deus também tem bênção para você aqui na terra. Apesar de que nessa terra nós teremos as nossas dificuldades. Quando Salomão ele se tornou rei de Israel, aqui tomando o texto nós lemos com base, na sua oração, Salomão foi muito sábio. Ele observou que ele era agora rei e representante de Deus para um grande e poderoso povo. Mas ele não tinha uma idade, uma vivência que desse a ele maior serenidade para lidar com aquilo. Porque é muito fácil a gente imaginar uma liderança. Se eu estivesse lá, eu faria isso, faria aquilo outro. Mas não é fácil. Qualquer que seja a liderança, é uma coisa muito difícil. Imagine ser um rei. Imagine ocupar um lugar de tamanha importância, que era um governo que era duradouro para uma vida. Então Salomão, muito jovem, ele se sentiu diante de um enfrentamento. Ele estava, digamos assim, escorado na imagem do pai. Agora ele estava sozinho e tinha que governar. E quando você governa, no caso do rei, ou de qualquer cargo de liderança, as pessoas não querem saber se você tem filhos, se você tem problemas, se você tem trabalho, dificuldades. Elas querem que você ocupe aquela condição conforme a atribuição do cargo, da função que você tem. As pessoas costumam ser impiedosas. Parece que a gente não tem pai, parece que a gente não tem mãe, parece que a gente não tem irmão, que a gente não tem família, não tem filho, não tem esposa, não precisa comer, não precisa vestir, não sente medo, não sente frio. Parece que a gente é algo que não é normal. Isso é um retrato de qualquer liderança. As pessoas olham essas pessoas de um modo estranho até. E quer saber? Salomão sentiu isso na pele. Então ele faz uma oração e diz: Deus, o Senhor fez uma promessa a meu pai, que daria um reino para ele, e esse reino seria perpétuo. Ele vai pedir a Deus aqui sabedoria. Você já pensou se Deus falasse assim com você? Meu filho, minha filha, pede o que você quiser que eu te darei. Você já pensou nisso? Quantas loucuras poderia vir à nossa mente? Mas esse homem estava tão preocupado em dar continuidade ao governo do seu pai, que ele se lembrou da promessa. Ele disse: Deus, eu quero sabedoria para fazer esse negócio que o Senhor colocou na minha família. Eu quero realizar esse propósito. E Deus deu sabedoria do céu para Salomão. Mas aqui eu queria trazer sobre o tema que eu quero abordar, que eu estou abordando, a questão da promessa. O que a Bíblia fala de promessa para nossas vidas? Eu trouxe 5 coisas
que eu queria chamar a sua atenção sobre as promessas que estão contidas na Escritura para a sua vida. Deus tem para a sua vida promessas do céu. E não importa, irmãos, eu quero que você coloque uma coisa na cabeça, não importa o que pense de você, não importa o que as pessoas acham de você. Você precisa firmar seu pensamento, firmar suas vontades na promessa de Deus para a sua vida. Você crê na promessa de Deus? Quem crê, levante a mão. Deus tem para a sua vida grandes promessas. Creia. Creia na promessa de Deus. E a primeira promessa de Deus, que eu considero aqui a mais importante, é a salvação. Como Jesus disse, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a salvação, ela é a coisa mais importante para a vida de qualquer pessoa. A pessoa saber que é salvo e por que foi salvo. Não somos salvos pelo mérito. Somos salvos porque confiamos na graça, que é o favor de Deus em nos salvar por meio da fé. E a fé em Jesus Cristo. Mas há um texto que eu quero compartilhar com vocês, em 1 de João, Epístola de João, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, se você já se arrependeu, você aceitou, recebeu Jesus como seu Salvador, você tem a vida eterna. A vida eterna para o crente não começa quando ele morre, fisicamente falando, mas no momento em que ele recebe Jesus em sua vida. Significa que ele se arrependeu, significa que ele recebeu Jesus como seu Salvador, portanto, a partir daquele momento, ele possui a vida eterna. Lembre-se de uma coisa: o céu é a nossa grande esperança. Eu sei que cada cristão que está aqui sabe disso. O céu é a nossa grande esperança. Por isso, não se esqueça disso. Porque tem hora que a gente vive uma vida assim, tão pra gente. A gente quer se esconder às vezes do pastor. A gente não quer que o pastor veja o que a gente está fazendo. Às vezes a gente vive uma vida assim, de conquistas e só conquistas materiais. A gente vive um funil para a nossa vida com falta de uma coisa que não é o reino, que não é a salvação. Mas para um cristão, verdadeiramente, a sua grande esperança é o céu. Você deve conhecer a história daquela pessoa que um dia deixou de comer alguma coisa que gostou, porque precisava juntar as moedas para alguma finalidade. Você sabe que se você conversar com essa pessoa, seja lá quem for, porque eu digo uma coisa, irmãos, é pecado você não se alimentar para guardar o dinheiro. É um crime que você comete contra você mesmo. Essas pessoas que fazem isso, um dia eles vão olhar para trás e vão se arrepender. Eles vão se arrepender, porque talvez um problema de saúde vai impedir que essas pessoas possam degustar o que agora conquistaram. A nossa esperança é o céu, amém, irmãos? Amém. Eu quero dizer que quando você está focado na esperança que você tem, você saberá administrar com equilíbrio toda a sua vida. Toda a sua vida. Porque tudo que você fizer vai ser em torno, a propósito do seu maior objetivo, que é o céu. E isso dará para você a sabedoria, o equilíbrio para fazer ver Deus cumprir a promessa de salvação e os vestígios da salvação que está em você. Que é você ter uma vida equilibrada aqui na terra. Seja com o uso do dinheiro, seja com o equilíbrio nos relacionamentos, seja lá com o que for que você tiver que lidar nessa vida. Você fará isso de modo equilibrado, porque você já tem a salvação, e essa salvação perfuma a sua vida como um todo. Porque ninguém pode dizer assim: eu sou um cidadão do céu,
Mas os rastros que ficam pelo caminho não condiz com esse nome que você diz ser, cidadão do céu. Os seus rastros, as suas pegadas, precisam falar por si mesma que você é salvo. E esse é o propósito de Deus para a sua vida, creia. Se você não é salvo, peça a Deus, Deus, eu quero ter certeza de salvação. Deus te dará certeza de salvação. E para isso Ele levará você ao arrependimento. E você receberá a presença dEle. O nome seu será escrito no livro da vida. Então a primeira grande promessa que eu encontro na Escritura é que Deus quer salvar a sua vida. Que Deus tem salvação para você. Amém? Amém. A segunda promessa é vida plena. Há um texto de João 10:10. Evangelho de João, não é epístola. Esse texto é importante, eu vou ler esse texto com vocês. Em João 10:10. Porque a segunda parte desse texto, a primeira já vem dizendo que se o diabo entra na vida de alguém, ele destrói. Mas na segunda parte está a grande promessa de Deus para aquele que confia e que espera no Senhor. Diz assim a palavra: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus com essa palavra, Ele está dizendo para nós que não será fácil a nossa vida aqui na terra. Mas Ele ao mesmo tempo está dizendo que Ele nos dará uma vida boa. Vida em abundância não é só pensando na eternidade, mas pensando na nossa vida aqui na terra também. Porque tem gente que tem a cidade inteira, mas não tem um casamento feliz. Tem gente que tem a cidade inteira, mas não tem um amigo. Tem gente que possui muita coisa invejável, mas ele deixa tantas outras coisas para trás. Jesus disse que nos dará vida em abundância. Ou seja, em todos os setores da vida, Deus está preocupado de tocar a nossa vida e nos fazer prosperar e nos fazer ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. Talvez você seja aquela pessoa que tenha tido destruições na sua vida. Sabe que o inimigo fez isso. Mas Deus quer restaurar a sua vida. Porque quantos de vocês já experimentaram um sofrimento terrível porque o inimigo tocou uma área da vida de vocês? Mas o que eu leio nessa palavra me dá entendimento que Jesus quer restaurar a sua vida. Tem muita coisa que está acontecendo na vida de algumas pessoas, sabe por quê? Não é porque as pessoas elas estão tendo má sorte, não. É porque o inimigo tem entrado na vida de muita gente. E tem feito isso, com que a vida das pessoas seja de má sorte. Mas se você correr aos pés de Jesus e buscar a Ele, Ele tem o poder de restaurar a sua sorte. Porque o que você precisa não é ser mais inteligente, mais expert. Você já é inteligente. Você já é expert. O que você precisa é ter a bênção de Deus para você, de fato, prosperar. De fato, ter a restauração da sua vida. É disso que você precisa. Talvez você seja aquela pessoa que já correu muito e tem visto fracasso na sua vida. Talvez você seja aquela pessoa que já lutou muito, trabalha muito, mas vê um fracasso em sua vida. Busca o Senhor. Deus pode restaurar qualquer coisa. Deus restaura casamento, Deus restaura finanças. Eu sei de pessoas que ficaram no fundo do poço e Deus levantou essa pessoa. Deus restaura casamento falido. Casamento destruído. Porque às vezes a gente imagina que um casamento é destruído, irmãos, com um adultério, por exemplo. Nem sempre. Certa vez uma mulher contou para mim que o casamento dela estava destruído porque houve algum tipo de problema dentro de casa, que ela não disse o que era, talvez um relacionamento, uma mentira, alguma coisa, e o marido guardou uma mágoa tão profunda dela, daquilo,
que o marido, apesar de amá-la, não tinha mais nenhuma aproximação dela, e os dois viveram dentro da mesma casa. Eu olhei para aquele casamento. Eu espero, não tive mais notícias, mas eu espero que Jesus tenha tido a oportunidade de entrar naquela casa e restaurar aquele casamento. Jesus restaura qualquer coisa. Ele prometeu: eu dou vida e dou vida em abundância. Jesus quer fazer a diferença na sua vida. Há uma bênção para a sua vida, há algo de Deus para a sua vida. Isso é promessa, está escrito: receba na tua vida em abundância aquilo que Deus prometeu para você. Receba em nome de Jesus na sua vida. Amém? Você crê que Deus tem para você abundância de vida? Então creia e saia daqui abençoado em nome de Jesus. A terceira coisa que a Bíblia promete é o Espírito Santo. Há um motivo por que a Bíblia promete o Espírito Santo, porque faz uma diferença imensa na nossa existência. Eu vou ler para vocês em Lucas, capítulo 11. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando Deus diz que vai dar o Espírito Santo, é uma promessa. Agora, as pessoas não imaginam, quem não tem experiência não imagina que é o Espírito Santo morar dentro de você. Porque a promessa aqui torna o Espírito Santo para você uma promessa tal que ele vai morar dentro de você. E essa é uma promessa que você tem que encher o seu coração. Eu quero que o Espírito Santo more na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo habite permanentemente, encha a minha vida permanentemente da unção do céu. Pastor, o que eu faço? Você crê nessa promessa, não crê? Então basta você pedir: Espírito Santo. Porque eu percebo uma falta de intimidade da igreja com o Espírito Santo. E quem está com a igreja aqui na terra é o Espírito Santo. Todas as pessoas que entenderam o que é o Espírito Santo para a sua vida aqui na terra, eles se encheram do poder de Deus. Eles foram tocados profundamente pela glória do Senhor. Porque era o Espírito Santo que em Atos dos Apóstolos falava aos ouvidos dos apóstolos. Ele dizia: vai, fica, revelava. Você sabe que o Espírito Santo é que revela o coração do pecador que chega aqui, né? Do crente que chega aqui, ele que revela. Tem gente que pensa que você está falando como se estiver jogando um indireto, você nem sabe o que a pessoa tem. Mas o Espírito Santo muitas vezes revela pela pregação e como ele quiser o coração de quem chega aqui. Porque aqui é a casa de Deus. E nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Sabe que o Espírito Santo quer dar uma direção para a sua vida como um todo. Se você deixar e perguntar para ele, ele vai dizer fica, ou vai dizer vai. Porque o Espírito Santo é lindo o trabalho dele. É tremendo. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, querendo ouvir a sua oração, dizendo: eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que vai revolucionar a nossa vida, irmãos, é a presença do Espírito Santo. Sabe por que você se sente às vezes fracassado? É porque você tem pouco do Espírito Santo, ou talvez não tenha nada. Quem é cheio do Espírito Santo não é um fracassado. Ainda que tenha as mesmas lutas que outros têm, mas não é fracassado. A minha esposa conheceu a minha mãe na fé, que era uma irmã da igreja que muito me ajudou. E ela sempre foi como uma mãe para mim. É a falecida, a irmã Dalva. Irmãos, eu conheci a irmã Dalva muito bem. Conheci as suas lutas. E eu me lembro de lutas que a irmã Dalva estava passando, que se muita gente tivesse no lugar dela, eu não queria saber de Deus. Porque como é que
pode, busca a Deus e passa uma luta tremenda como essa. Mas a mulher tinha um brilho no olho, tinha um sorriso de Deus nos lábios, porque era cheia do Espírito Santo. Se você tivesse cheio da graça, se você encontrasse com ela, vocês começariam a falar línguas estranhas, tão cheia do Espírito Santo, que muitas vezes eu a vi. E o que vai mudar a situação sua, dentro da sua comunidade, o que vai tornar a sua vida um brilho do céu, é a presença do Espírito Santo na sua vida. O que vai fortalecer o seu casamento é a presença do Espírito Santo agindo na sua vida. O que vai tornar você uma pessoa de vida espiritual tremenda é a presença do Espírito Santo. Sabe por que muita gente não prega, não ora por ninguém, não faz nada? É porque não tem o Espírito Santo. Porque se estiver cheio do Espírito Santo, está precisando de um pregador, estou aqui. Está precisando de um cantor, estou aqui. Não tem essa de ficar jogando para os outros. O que você pode fazer. Mas a ausência, o esfriamento, o distanciamento da comunhão com o Espírito Santo tem tornado os crentes vazios e frios. Porque na minha experiência, quando chega o Espírito Santo, ainda não era nem pastor. Se eu estivesse estudando à noite, como eu já estudei à noite, no ensino médio, foi quando eu estudei à noite também, quando estava estudando teologia, também estudei à noite, mas me referindo ao período de quando estava no ensino médio, tivesse culto na igreja e tivesse ao menos uma aula vaga, estava eu descendo para a igreja, porque eu não queria perder nada de Deus. Isso é o Espírito Santo, irmãos. Se fosse para limpar a igreja, eu estava lá. Bastasse precisar me chamar. Fosse o que fosse. Fosse para evangelizar, eu estava lá. Então, como é que se explica isso? A presença do Espírito Santo. O que nós precisamos é de uma injeção, de um mover do Espírito em nossas vidas e igreja de Deus. Se formos cheios do Espírito Santo, nós vamos mudar o verde. Deus não quer contar só comigo, só com o irmão Jorge, a exemplo. Deus quer contar com todos os crentes dessa igreja. Deus quer contar com você. E para isso Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Não tem como você fazer uma obra espiritual vazio do Espírito Santo. Não tem como. Você não tem poder para fazer isso. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos mudar, irmãos. Nós vamos mudar o governo. Nós vamos mudar essa região. Se todos os crentes aqui forem cheios do Espírito Santo. Nós vamos ter cantor de sobra nessa igreja. Nós vamos ter pregador de sobra nessa igreja. Os crentes vão querer orar de madrugada na igreja. Esse povo vai ficar doido para o mundo. Mas vai ficar perto dos céus, perto de Deus. Porque o Espírito Santo faz isso. Eu creio, irmãos, que no momento da volta de Jesus, nós estamos precedendo isso, eu creio nisso, a igreja vai ser tomada por um avivamento de Deus. Porque se Jesus voltar nessa condição que muitos crentes estão, vazios de Deus, incapazes, espiritualmente falando, infelizmente, não se cumprirá aquilo que Jesus disse. Haverá as noivas esperando pelo noivo, 5 prudentes e 5 imprudentes. Qual é a prudente? A que se enche de Deus, a que está cheio de Deus, independente do que o seu vizinho esteja ou não. Porque tem pessoas que ficam assim, né? É igual aquele povo politiqueiro. Fica em cima do muro, esperando o que vai acontecer. Se aquele candidato estiver mais forte, eu pulo para o lado de lá. Se é outro, eu pulo para o lado de cá. Não. O cristão tem que estar diante do Senhor, preparado como um soldado que tem que lutar na guerra. Eu não conheço, nem biblicamente, nem pela experiência cristã, como fazer esta obra sem estar cheio do Espírito Santo. É uma promessa. Você quer o Espírito Santo? Você quer? Você quer o Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Abre a tua boca, diga amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Seja como em Pentecostes, cheios do Espírito Santo. A quarta promessa é paz.
Há um texto que eu quero compartilhar com você em João 16, 33. Eu faço questão que você abra a Bíblia, por favor. João, capítulo 16. O versículo, é o versículo 33. Diz assim, João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias. Tem hora que as aflições são tão grandes, não é, irmãos? Essa pandemia tem tirado a vida de muitos queridos nossos. Nós não sabemos ainda o que nós vamos sofrer até que ela termine. Nós vivemos um tempo muito delicado, irmãos. E que nós temos que levar muito a sério o que está acontecendo no mundo. Agora, o que nós vemos aqui é uma grande promessa de Jesus. Deus, segundo essa palavra que nós lemos, está dizendo que Ele vai nos ajudar a superar. E quando é que uma pessoa precisa superar? Quando ela tem algum tipo de fracasso, de perda, de dor. E ela precisa, muitas vezes, recomeçar. Quando começou a pandemia, eu utilizei muito essa expressão, resiliência. Porque eu percebi o quanto que o início da pandemia desgastou a comunidade mundial emocionalmente falando. Ninguém estava preparado. Eu participo de um grupo e eu vi uma pessoa como que desesperada. Naquele momento que começou a fechar tudo. A falta de paz que uma pessoa pode ter diante de um momento difícil expõe o quanto essa pessoa está longe do Senhor. Mas esse texto nos aponta que diante de dificuldades Deus vai nos ajudar a superar. Ou seja, podemos passar por dificuldades, mas poderemos superar se estivermos no Senhor. O que Deus quer nos dizer é que Ele não vai nos abandonar. Amém? Amém. Também eu creio que por essa palavra que nós lemos aqui, Deus está dizendo para nós que não faltará paz quando precisarmos dela. Isso é lindo. Pode te faltar o dinheiro, pode te faltar o amigo, pode faltar várias coisas, mas a paz, na hora que você precisar, não vai faltar. No momento mais difícil, não vai faltar a paz. Porque não é uma paz humana, natural. É uma paz que vem do céu. A Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede o entendimento, ou seja, está fora da razão. Não é uma coisa que você pode racionalizar. Como é que uma pessoa que perde um filho, que perde uma filha, consegue ter paz? Às vezes quando acontece isso, a gente fica dizendo assim, eu não tenho nem palavra. Pensei isso sobre um ocorrido recentemente. Eu não tenho palavra para dizer ao pastor, o seu único filho. Mas você quer saber, quando o pastor Revaldo sentiu muito, mas quando ele falou, quando ele abriu a boca, a gente sentia paz. Mas que pode? O Espírito Santo, irmãos, fazendo cumprir a promessa que Deus nos dará paz em momentos extremos. Eu sei que nós não queremos passar por situações extremas. Mas existem situações que não são extremas a esse ponto que eu me referi como exemplo, mas que nos incomoda muito. E nós precisamos dessa paz. Então, se você sente a ausência de paz, seja por qualquer que seja o conflito, peça ao Senhor paz, porque Ele promete que dará paz a você. Jesus disse, eu sou o príncipe da paz. Eu sou o príncipe da paz. Isso quer dizer que toda vez que alguém buscar a Deus com sinceridade e desejar a paz, Deus dará paz a essa pessoa. E para o cristão, a paz é uma consequência do relacionamento com Deus. Porque tem situações que nos levam até o desespero. Se a paz não estiver em nossa vida, nós, em situações terríveis, nós poderemos entrar no desespero, sim.
Que é fácil eu ficar de cá, quando alguém tem um problema, pontuando, avaliando. Até porque tem uma questão, que eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. Há um despreparo na comunidade mundial muito grande, quando a doença é emocional. Quando uma pessoa... Porque existe uma doença, não é só doença física. Existem doenças espirituais e existem doenças emocionais. Uma pessoa que está doente emocionalmente, ela precisa de ter o olhar da comunidade, de quem lida com ela, de que está lidando com o doente. E a pessoa que está vivendo esse conflito precisa também reconhecer que está doente. Só que é das emoções. O remédio da farmácia não vai curar ele, não. Ele poderá precisar, sim, da assistência de um psicanalista, ele poderá precisar da assistência de um psicólogo, mas ele precisa resolver algo que está ferindo o seu interior, que está doendo muito. Essa pessoa não precisa de alguém para acusá-lo, porque quando a pessoa está vivendo uma ausência da sua vida, e as pessoas não sabem tratar isso, é como alguém que está afogando e pedindo a boia para subir para o navio, e a pessoa joga uma pedra. Se você conduz uma situação dessa de forma errada, você está afogando essa pessoa. Ainda mais do que ela já está. Então vamos considerar que existem doenças emocionais e que precisam de uma cura de Deus. E que precisa de um milagre de Deus, tanto quanto se fosse um câncer. Que é físico, que é natural e que ninguém fica questionando os motivos que a pessoa tem um câncer. Ninguém escolhe doenças, as doenças existem. Os problemas vêm para nós, às vezes, quando você nem procura. Você está ali na sua casa em paz, quer viver bem com todos os vizinhos, mas tem um vizinho maldito que todo dia cria problema para você. Então nós não devemos julgar o problema de ninguém, nós temos que tentar ajudar e usando a palavra do Senhor em favor da pessoa. Quando você mais precisar, não faltará paz na sua vida, se você é de Deus. Amém? Amém. A quinta e última coisa, estou encerrando. Eu quero ler um texto de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Os versículos é de 31 a 33. Mateus 6, 31 a 33 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero lembrar você de uma coisa. Deus está interessado em cada parte da sua vida. Tem gente que acha que Deus não se preocupa. Deus se preocupa sim com cada coisa. Com o seu futuro casamento, com o seu casamento, com a sua formação, com os seus sonhos. Deus se preocupa sim muito com isso. E se preocupa tanto que nos traz essa palavra para nos dizer que é a provisão. E aqui não é uma provisão apenas para coisas grandiosas, mas coisas do dia a dia, coisas da nossa vida diária. Pastor, estou precisando de alguma coisa na minha vida, o que eu faço? Peça ao Senhor, seja o que for. Pode ser a coisa mais simples que você imagine, mas que você não tem, peça ao Senhor, Deus tem para você. Ah, mas isso é difícil, como isso vai acontecer? Peça ao Senhor, você já pediu? Pede, Ele dá, Ele tem para dar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser pobre materialmente, mas o seu Deus é muito rico.
Pede a Ele. Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Não tem. Pede a Ele. Vai pedindo. Vai pedindo. Seja aquele menino pidão, assim, no bom sentido. Não pare de orar até Deus fazer um milagre. Amém? Amém. Deus permite o deserto, mas Ele também tem a bênção no deserto. Imagine quando Israel estava no deserto, Deus mandou o quê? Comida no final da tarde, comida no amanhecer. Deus proveu para o povo que nem as sandálias envelheciam. Nem as roupas ficavam velhas. Porque quando Deus abençoa a vida de alguém, irmãos, é assim. Ele se torna a própria provisão na vida da pessoa. Mas há uma coisa que eu preciso revelar para você tomar posse dessa promessa. É preciso querer agradar a Deus. Deus busca um coração que quer agradá-lo. Mas você acha assim que Deus não está vendo seu coração? Deus está vendo. Ele quer que você agrade a Ele. Aquele pastor contou um dia atrás desse aí, eu não sei o nome dele, mas eu coloquei aí um vídeo no grupo da igreja, e o pastor dizia que ele foi ao culto com alguns obreiros e o irmão lá ficava repetindo, feita aquela radiola que, quando antigamente tinha radiola, né, e o disco de vinil. Aí quando tinha alguma parte ralada no disco, aí a agulha ficava travando ali. Então o pregador, ele não tinha aquele conhecimento, mas ele ficava batendo na mesma tecla. Mas ele estava na unção. Mas por causa da arrogância com que foi recebida a palavra, aquele pastor não sentiu nada, mas os amigos dele estavam quebrantados, estavam sacudidos pelo poder do Espírito Santo. Aí ele aprendeu: Deus, se ninguém aqui tiver sentido nada nesse culto, eu quero que o Senhor me ache. O problema, irmãos, é porque a gente fica buscando situações humanas. Deus não quer isso, Deus não precisa disso. Nós precisamos dar lugar a Deus, querer Deus, buscar a Deus para recebermos o que Ele tem para a nossa vida. E Deus tem muito para a nossa vida, amém? Amém. Agrade ao Senhor, Ele é um provedor extraordinário. E no tempo certo vai trazer a provisão para a sua vida. Amém. Fica firme, faça o que é certo. Faça o que é certo, faça o que a palavra manda. Ou seja, agrade a Deus. E Ele vai cuidar de todas as coisas na sua vida. E olha, tem um momento na nossa vida que funciona assim. Você tem que agradar primeiro, para ver o agir de Deus. Tem gente que fala assim: depois que Deus me abençoar, depois que eu resolver aquele problema, eu faço o que é certo, eu faço o que a palavra manda. Não vá fazer esse tipo de negociar com o Senhor, que não dá certo. Conserta a sua vida, faz o que é certo e Deus vai te abençoar. Depois que Deus me abençoar, eu faço tal coisa que Ele está mandando na palavra. Não vá por esse caminho. Não faça isso. Faça como você está. Faça o que está certo. Faça o que convém fazer. E Deus vai te abençoar. Isso é fé. É a fé que move o coração de Deus, porque você passa a agradar a Ele. Deus quer cuidar de cada necessidade e sonho. Amém? Amém? Então eu quero dizer a vocês: confie nas promessas de Deus para a sua vida. Amém?